a república foi declarada. E aí o Maranhão aceitou essa república de boa, não acredito. Nesse período o Maranhão ele era controlado por oligarquia. Na verdade era uma oligarquia. E aí eles tinham dois partidos, que era, na verdade é um partido só, que era a monarquia, dividido em dois partidos, que era conservador e liberal. O dono da oligarquia do Maranhão era um tal de Benedito Pereira Leite. E assim, esse processo de adesão do Maranhão à República foi um processo muito fácil. Foi muito tranquilo, eles não quiseram se revoltar nem nada. Por exemplo, Barra do Corda foi o primeiro que fundou um tipo de clube republicano. Tinha lá um juiz municipal chamado Isaac Martins e um jornalista chamado Antônio Rocha Lima, que era dono do jornal O Norte. Enfim, não vou nem perguntar as origens desse cara aí, eu acho que eu já sei qual é. Eles criaram tipo um clube republicano já, aderindo à República. Em São Luís, eles demoraram um pouco para se adaptar, mas logo eles se adaptaram. Um tal de Paulo Casemiro, dono do jornal O Globo, ele chegou de Recife com essa notícia que o Brasil tinha aderido à independência e tinham colocado Dom Pedro para fora, mandaram Dom Pedro se fuder. E aí o mais engraçado foi quando ele chegou no Maranhão, mais precisamente em São Luís, e aí ele começou a espalhar essa notícia que o Brasil tinha adotado o processo de independência, logo o Maranhão também já ia adotar esse processo. Os negros ficaram tudo louco. Não, porque vão começar a escravizar de novo, tiraram a princesa Isabel, não acredito não. Começaram a se revoltar. Chegaram no jornal lá do Caba, lá no local que ele montava o jornal dele, quebraram tudo, começaram a bater em tudo lá, doido, porque pensava que a escravidão ia voltar de novo. Mas aí, depois disso, o comandante do exército, ele declarou a adesão do Maranhão à República, ele nomeou uma junta provisória, e os negros que fizeram aquela putaria lá, rapaz, ele mandou foi dar um ataque em tudinho. Aí começaram a queimar foto do imperador, quem dissesse que ainda gostava de monarquia, que queria a monarquia de novo, começaram a descer o cacete. Os negros que queriam a monarquia começaram a levar cacete também do mesmo jeito. Enfim, foi um processo bem tranquilo. Agora, pulando vários momentos, a gente teve a República e outras coisas que a gente falou em outros vídeos. Só que existia no Maranhão oligarquias, assim como em todo o Brasil, né, claro. E o líder dessa oligarquia era um tal de Benedito Leite e o outro era o Urbano Santos. E esses dois, eles ficavam revezando o poder entre si. Era o voto de cabresto. Só que também existiam grupos opositores a isso, que eram os tarquinistas, que o seu principal líder é o Tarquinio Lopes Filho, que fundou um jornal chamado A Folha do Povo, que era um jornal responsável por difundir o pensamento do povo contra essas oligarquias. E o outro líder era um tal de José Maria dos Reis Perdigão. Esse cara foi para o Rio de Janeiro se formar em Direito e integrou a imprensa lá no Rio de Janeiro. Essa imprensa também fazia uma forte oposição às oligarquias. E esse cara também integrou o movimento tenentista. E aí quando o Luiz Carlos Prestes passou pelo Maranhão, começou um combate grande com essas oligarquias. Os tarquinistas, eles tentaram derrubar o governo eleito e ainda conseguiram derrubar por 24 horas o governo do Raul da Cunha Machado. Só que ele voltou no outro dia. E assim, esses tarquinistas, eles tinham uma aliança com o tenentismo e uma aliança com esse tal de Reis Perdigão. Agora eu vou meter uma informação bem bacana aqui. Durante o século XVIII, com a guerra de secessão dos Estados Unidos, a oferta de algodão ela diminuiu para os ingleses. E aí, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que começar a comprar do Brasil, especialmente lá no Maranhão. Porque assim, os Estados Unidos, eles eram uma fazenda dos ingleses. E como os ingleses não tinham mais aquela fazenda, eles precisaram buscar outros lugares, outros comércios. E aí eles buscaram Índia, buscaram Egito e o Brasil. O Maranhão nesse tempo produzia muito algodão, principalmente lá no Vale do Itapecuru e no Vale do Mearim. E assim, deu uma enriquecida muito grande para as elites locais, principalmente lá em São Luís. E foi um benefício momentâneo. E aí quando acabou a guerra, voltou a estagnação.